Vamos lá, pessoal, seguindo as nossas pílulas de TGE, chegou a hora da gente falar de formas de governo e sistemas de governo. Quando a gente fala de formas de governo, a gente está querendo dizer como o poder é adquirido, como o poder é mantido e a relação entre governante e governado. Basicamente, a gente fala de república e monarquia. Primeiramente, vale a pena fazer um histórico, voltando lá em Aristóteles, porque o Aristóteles, quando ele fala de formas de governo, ele mistura um pouco com aquilo que a gente chama de regime político. E ele fala que existem três formas de governo: a monarquia, que é o governo de um só; a aristocracia, que é o governo de muitos, de um grupo; e a democracia, que é o governo de todos. E o Aristóteles fala ainda que essas três formas de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia, elas existem quando os governantes têm interesse no bem comum, mas que pode haver uma certa corrupção, um corrompimento dessas formas de governo, e a monarquia se transformaria em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em demagogia. Então, uma visão histórica sobre formas de governo é essa dada por Aristóteles, que é diferente da visão moderna, que nós podemos enxergar a partir do livro de Maquiavel. Lá no livro Príncipe, de 1513, Maquiavel fala que existem apenas dois tipos de Estado: as repúblicas e os principados, e por principado ele está chamando de monarquia. Então, basicamente, nós temos que entender as diferenças entre monarquia e república, as duas principais formas de governo que nós temos. Vamos a elas. A monarquia se caracteriza por ser um poder adquirido de forma hereditária. Então, a maneira como o poder é adquirido na monarquia é pela hereditariedade. O poder é exercido de forma vitalícia, o rei só sai se morrer ou se renunciar. Existe um reconhecimento de títulos de nobreza por parte da população, então a população não é tratada como iguais. Nós temos os nobres escolhidos pelo rei, e há uma irresponsabilidade por parte do governante. Essas são as principais características da monarquia. E os pontos favoráveis: nós temos dois tipos de monarquia, né? As monarquias absolutas e as monarquias constitucionais. E os pontos favoráveis que se digam da monarquia, o primeiro deles é que é um regime de maior estabilidade, uma vez que o rei é rei desde sempre. A rainha Elizabeth é rainha lá na Inglaterra desde os seus 20 e poucos anos, tem mais de 90, e ela só vai deixar de ser quando ela morrer. Outra característica é que a gente já vai saber, a gente já sabe quem vai ser o seu sucessor. A gente sabe que se ela morrer, quem vai assumir é o príncipe Charles, depois o príncipe William, depois a primeira menininha do príncipe William. E já sabendo quem vai ser o sucessor, tem a possibilidade melhor de se preparar o sucessor para exercer o reinado. O que a gente chama de pontos favoráveis pode ser apontado também como pontos desfavoráveis. Então, se nós temos um rei que é ruim, ele só vai sair de lá quando ele morrer. Então, nós vamos ter um rei ruim durante toda a sua vida. Se temos um príncipe que não é virtuoso, a gente já sabe que esse príncipe que não é virtuoso não vai assumir o poder também, né? Então, o que tem de positivo tem também de negativo a defender da figura. Então, a monarquia vai ter essas características. O poder é adquirido de forma hereditária, exercido de forma vitalícia, e a relação entre governante e governado se dá com o estabelecimento de títulos de nobreza, um regime de privilégios. A outra forma de governo é a república, que vai diferir da monarquia em todos esses pontos. A forma em que o poder é adquirido na república se dá pelo mérito, e o mérito que nós chamamos aqui, a gente fala por meio de eleições. Por meio de eleições periódicas, nós vamos escolher quem vai governar, quem vai ser o chefe de governo na república. O poder é exercido de forma temporária, uma vez que os governantes possuem mandatos com tempos estabelecidos, e existe uma igualdade entre cidadãos. Eu não tenho estabelecimento de títulos de nobreza nas repúblicas, e há uma responsabilidade política dos governantes. Então, se o presidente da república comete crime comum ou de responsabilidade, ele pode ser responsabilizado, e na monarquia ele não pode. Então, basicamente, são essas duas as formas de governo. Outro conceito importante para a gente é o conceito de sistema, de regime de governo ou sistema de governo, é a mesma coisa. E nesse regime, nós vamos discutir basicamente, vamos dar uma afunilada no conteúdo da discussão e vamos discutir apenas o poder executivo, o funcionamento do poder executivo e o relacionamento do poder executivo com o poder legislativo. E basicamente nós temos no mundo ocidental hoje
4 regimes de governo, 4 sistemas de governo: o parlamentarismo, o presidencialismo, o diretorial e o semipresidencialismo. Vamos a eles. O primeiro deles é o parlamentarismo. E aí a primeira observação que a gente tem que fazer sobre o parlamentarismo é uma observação histórica. Não é um regime de governo que surgiu de maneira pensada. Ele surgiu por meio de uma construção histórica no Reino Unido. Nós tínhamos um rei absolutista, esse rei estava meio que usurpando o poder e exercendo uma certa tirania, e a nobreza e o povo e os burgueses ingleses começaram a questionar esse poder exercido, e aí foram estabelecendo limites a esse poder, até que chegou de maneira histórica e gradual ao que nós temos hoje. Quais são as principais características do parlamentarismo? A primeira delas é a separação de funções, separação entre chefia de Estado e chefia de governo. Então, o poder executivo no regime parlamentarista é exercido por 2 pessoas distintas. O rei, no parlamentarismo monárquico, ou o presidente no presidencialismo parlamentarista, vão exercer as funções de chefia de Estado, vão representar o Estado externamente. E o primeiro-ministro vai exercer a função de chefia de governo. Então, é formado um gabinete por parlamentares, e esses parlamentares vão escolher quem vai ser o primeiro-ministro. Então, o poder executivo vai ser exercido de maneira diferente. Vai dividir as funções de chefia de Estado e chefia de governo, sempre sendo que a chefia de governo vai ser exercida pelo parlamento. Um gabinete formado por parlamentares vai escolher o chefe do parlamento. Então, para vocês terem ideia de como que se dá a eleição, por exemplo, no parlamentarismo, o povo vota nos parlamentares e os parlamentares escolhem quem vai ser o governo. Aquele grupo parlamentar que tiver maioria vai ter o direito de formar um governo, e o mais popular, o mais influente dos membros daquele parlamento, daquele partido, vai ser o primeiro-ministro. Então, nós temos no parlamentarismo uma coordenação entre poder executivo e poder legislativo, uma vez que o poder legislativo é quem vai exercer as funções de governo. Nós temos uma responsabilização direta do governo feita pelo parlamento. O parlamento pode, a qualquer momento, desfazer o governo. Se aquele gabinete não está correspondendo à vontade do parlamento, o parlamento pode desfazer a qualquer momento. Então, nós temos um governo que é temporário, mas não tem um mandato. Não se sabe quanto tempo, por exemplo, a primeira-ministra da Inglaterra vai continuar no cargo. Ela pode permanecer por muito tempo, desde que esteja alinhado com o parlamento eleito. Quais são os pontos mais favoráveis e os desfavoráveis ao parlamentarismo? O primeiro ponto favorável é a separação de funções. Isso é importante porque dá uma estabilidade maior para as funções de chefia de Estado, e a chefia de governo vai depender de como o governo vai funcionar. A segunda característica importante é um controle do governo mais constante feito pelo parlamento. O parlamento pode, a qualquer momento, mover o voto de desconfiança e desfazer o governo. E é um regime mais democrático durante o governo, uma vez que o parlamento pode acompanhar, como eu disse, como se dará o governo durante todo o período. Os pontos desfavoráveis do parlamentarismo são, primeiro, que pode ser instável, uma vez que eu posso fazer e desfazer o governo a cada momento, e não é muito adequado em lugares onde eu tenho muitos partidos políticos, porque ficaria difícil, né? Um partido político depende de coligação. Se um partido sai da coligação, eu desestruturo o governo formado. A outra forma de governo muito comum, inclusive adotada aqui no Brasil, é o presidencialismo. E o presidencialismo, diferentemente do parlamentarismo, que se deu por uma construção histórica, o presidencialismo se deu por uma decisão política, uma construção teórica nos Estados Unidos em 1787. Quais são as principais características do presidencialismo? A primeira delas é o acúmulo de funções da chefia de Estado e da chefia de governo. O poder executivo é exercido unicamente pelo presidente da República. Os ministros de Estado são auxiliares do presidente. Então, se o ministro erra, o presidente pode ser responsabilizado por um erro do ministro. Nós temos uma maior separação de poderes entre legislativo e executivo, e a legitimação do executivo se dá pelo povo e não pelo parlamento.
Então, o povo vota no poder executivo e o povo vota no poder legislativo, e o presidente possui um mandato fixo. Então, dá para traçar bem as diferenças entre presidencialismo e parlamentarismo e quais são os pontos favoráveis do presidencialismo. Primeiro, possibilita a adoção de medidas mais rápidas, uma vez que o presidente da República tem um rol de atribuições que não dependeria do parlamento. É feito por uma escolha popular, o presidente é escolhido popularmente, e nós temos a separação de poderes. E como pontos desfavoráveis do presidencialismo, nós podemos falar a personificação do poder. A gente constrói o poder em cima de pessoas, o que pode muitas vezes gerar um certo autoritarismo. O presidente que não consegue articular-se com o Congresso Nacional, com o poder legislativo, pode ser um problema, porque ele continua no poder. Não existem meios de tirar o presidente, a não ser que ele cometa crimes de responsabilidade ou crimes comuns. O regime presidencialista é mais propenso a crises políticas e os ministros são seres irrelevantes, uma vez que eles podem ser nomeados e exonerados pelo presidente a qualquer momento. Beleza? Os outros dois regimes de governo é importante falar para que vocês saibam que ele existe. O primeiro dele é o regime diretorial e esse existe apenas na Suíça. Ele se caracteriza por ser um colegiado. O poder executivo é exercido por um colegiado, onde há um revezamento de quem vai ser o primeiro-ministro. Então, o parlamento escolhe esse colegiado, então há uma relação meio imbricada entre parlamento e poder executivo também. E outro, muito na moda em países desenvolvidos da Europa agora, é o semipresidencialismo. E o semipresidencialismo, na verdade, nós temos em França, Portugal, na Alemanha, eu tenho uma separação de funções também. Assim como no parlamentarismo, eu tenho a separação das funções chefia de Estado e chefia de governo. A escolha do governo se dá pelo presidente. E o presidente, nós temos lá a figura do presidente e a do primeiro-ministro. Porém, em determinados momentos, quando o presidente possui maioria no Congresso Nacional, a figura do primeiro-ministro fica um pouco irrelevante, porque o presidente pode montar o seu governo. Então, por exemplo, na Alemanha atual, na França atual, nós conhecemos muito mais o presidente do que o primeiro-ministro, porque o presidente, ele vai exercer uma certa preponderância, porque é ele que vai montar o seu governo, beleza? Então nós falamos nessa pílula de hoje de forma de governo e regime de governo. Até a próxima!